igreja amada do Senhor, a hora já está bastante avançada. É bom demais louvar a Deus, mas tudo tem que ter teu tempo, né? Tempo para orar, tempo para louvar, tempo para testemunhar e tempo também para ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9. Palavra de Deus para nossa meditação nesta manhã se encontra no Evangelho de João, capítulo 9. Aleluia. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Breve estás ali no céu, onde tens a coroa preparada para ti. Breve estás ali no céu, onde tens a coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Breve estás ali no céu, onde tens a coroa preparada para ti. Breve estás ali no céu, onde tens a coroa preparada para ti. Amém, igreja do Senhor? Todos encontraram a palavra de Deus? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, aleluia, cura de um cego de nascença. Vamos ler a palavra de Deus, então diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles a obra de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Pai Santo, Jesus querido, eis aqui a tua santa palavra, Senhor. Venha falar comigo, venha falar com teu povo, venha falar com tua igreja, Senhor, nesta manhã, Pai. Tem misericórdia de mim, de nós, meu Deus, e revele uma palavra para nós, Jesus, que não seja uma palavra de puramente, Pai, humana, Senhor, da mente humana, Senhor, mas revelada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para alegrar a tua igreja, para fazer aquilo que lhe apraz, que a tua vontade prevaleça, Senhor, em nome de Jesus, e que esta palavra não volte para ti vazia, antes venha fazer aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode sentar e glorifica o Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Oh, glórias!
Louvado seja Deus. Igreja, só para nós termos uma noção do tamanho do milagre, é que segundo a ciência, meu irmão, quem nasce cego não tem mais jeito, não tem mais solução. Nasceu cego, vai permanecer cego a vida inteira. Segundo a lei humana, segundo a ciência, a medicina não tem o que fazer quando uma pessoa nasce cega. Mas para o nosso Deus não existe impossível que Ele não possa fazer. Oh, glória! Aleluia. Eis aqui, meus irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã. Jesus passando e viu o que? Um cego de nascença. Glória a Jesus! O que é o cego de nascença? Aquela pessoa que nasceu desde o ventre da sua mãe, desde que foi gerado, já nasceu sem visão, já foi gerado sem visão. Então, meus irmãos, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer para aquela criança. O destino dele era mendigar a vida inteira, ficar pedindo ajuda para um e para outro, mendigando pão pelas ruas. Esta era a situação deste homem, porque ele nasceu cego. Meus irmãos, muitos de nós nascemos cegos espiritualmente, no meio de berços que não são evangélicos, que não eram crentes. Aleluia. Muitos de nós, espiritualmente falando, estávamos nesta situação. Mas um dia nós tivemos um encontro com Jesus e Jesus abriu nossos olhos espirituais. Graças a Deus, aleluia. Esse jovem estava ali mendigando, este homem. A Bíblia não relata a idade dele, mas provavelmente já era um adulto, porque os pais denunciam que ele era um adulto. Glória a Jesus. Estava ali a mendigar, estava ali, meus irmãos, sem poder ver a luz, sem poder ver a beleza que Deus criou. E estava lá à beira do caminho. Nós não sabemos quanto tempo, quantos anos ele ficou nesta situação. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é que é triste uma pessoa que não consegue ver. É triste uma pessoa que não consegue enxergar o sol, que não consegue enxergar as plantas, a natureza que Deus criou. É triste para uma pessoa, meus irmãos, que está com suas vistas tampadas e não consegue enxergar a face da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. A mesma coisa, meus irmãos, para Deus. É triste para Deus aquelas pessoas que estão com seus olhos tapados para não ver as coisas espirituais que está acontecendo em nosso meio. Porque está cheio de crente com seus olhos tapados, é cego, não consegue enxergar diante do seu nariz tudo o que está acontecendo na terra hoje. Não consegue enxergar que a prostituição está em todos os setores, que a corrupção está em todos os setores, que a promiscuidade, aleluia, está se aumentando a cada dia mais e mais, a corrupção, a roubalheira. Não consegue enxergar, meus irmãos, que Cristo está voltando. O pior de tudo é que tem gente na igreja, dentro da igreja, que está com seus olhos tapados, está cego, que não está enxergando que Jesus está voltando. A qualquer momento Ele vai voltar e a pessoa está com seus olhos fechados. Uma vez que nós tivemos um encontro com Jesus, os nossos olhos têm que estar abertos para a palavra de Deus, que Ele é quem está testificando os acontecimentos. Aleluia. Ela que está mostrando os acontecimentos que está acontecendo, meus irmãos. Aleluia. Esse homem aqui era um homem, era cego de nascença, mas era da vista física. Mas está cheio de crente cego espiritual. Ele continua na igreja, ele está na igreja, aceitou Jesus, ele continua aqui, ele continua louvando, mas ainda os olhos estão fechados, está tapado. Porque não está enxergando que Jesus está voltando. Está desapercebido. Está com a carteira de membro, está com um crachá de obreiro, está com uma credencial de membro da igreja. Para ele acho que é o suficiente, está tudo bem. Mas continua com os olhos tapados, que as coisas que estão acontecendo lá fora é o sinal da vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Esse homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando Jesus se aproximou dele, viu que ele estava cego. Aí os discípulos perguntou para Jesus, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse nesta situação? Aleluia. Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais.
Quando a pessoa vê outro numa dificuldade, meus irmãos, a primeira coisa que elas pensam é em apontar a ela e dizer: ele está no pecado, ela está no pecado, por isso que está passando por esta situação, por esse problema. Veja aqui, meus irmãos, que isso não é natural só de nós nesses dias, não. Naquele tempo lá atrás também, os discípulos pensavam da mesma maneira. Os discípulos pensavam do mesmo jeito que muitos de nós pensamos aqui. É só ver o irmão no erro, é só ver o irmão passando uma luta, é só ver o irmão passando um problema, que já começa a pensar que ele está no pecado, que ele está no erro, que ele não está de acordo com a doutrina. São cegos espirituais que vivem desta forma. São pessoas cegas que vivem desta natureza, apontando um, apontando o outro, aponta o pecado de todo mundo, mas não aponta para dentro de si mesmo, não calcula. Não tem a matemática espiritual para calcular o tamanho do seu pecado em relação ao pecado do seu amigo, do seu irmão, da sua irmã. Continua cego espiritual. Continua cego espiritual. Ele ouviu Jesus falar: lava-te para ser curado, para ser aberto os seus olhos, mas ele não se lavou. Ele não foi se lavar, ele não se lavou na água do Espírito, porque só pode ter os seus olhos abertos quando nós formos lavados pela água do Espírito Santo, quando nós formos batizados, cheios do poder de Deus, quando Jesus derramar o teu poder sobre a nossa vida, através de nós abrir o coração e receber esta palavra, aleluia, e nos deixar-nos ser lavados nas águas do Espírito Santo, aí os nossos olhos vão se abrir verdadeiramente. Esse homem, enquanto estava ali assentado à beira do caminho, só mendigava, só sofria, só era uma pessoa triste. Mas o dia que Jesus falou para ele: vai, lava-te, após fazer aquele lodo, a Bíblia diz que ele foi e teve seus olhos abertos. Mas primeiramente, meus irmãos, eu quero dizer para você que Jesus, ele olhou para aquele moço, aleluia, e disse para os seus discípulos: olha, ele não pecou, nem a família dele, aleluia, ele está assim nesta situação, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que o seu problema, meu irmão, minha irmã, talvez não é para a sua destruição, não é para a sua derrota, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado lá na frente, no momento em que Ele te der a bênção, no momento que a vitória chegar na sua vida, aí você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Às vezes o inimigo está dizendo para você: é para a sua morte, isso nunca vai acontecer, o milagre não vai chegar. Aí o milagre, aleluia, aí o inimigo começa a colocar na sua mente que aquilo ali é por causa do seu erro, do seu pecado. Não é não, é porque Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida. Glória, 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 glória a Deus. Às vezes Deus quer exaltar você na terra e glorificar o nome dele através de fazer um milagre grande na sua vida, através de fazer as portas se abrir, aquela porta que era impossível para você. Deus quer fazer um milagre através de nós, meus irmãos. Deus quer trabalhar na causa impossível que você tem, minha irmã. Deus quer trabalhar na causa impossível que você tem, meu irmão, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aos olhos humanos era impossível, aleluia, um homem cego de nascença ter a sua visão estabelecida. E Jesus queria fazer um milagre na vida dele para que o nome dele fosse glorificado. Assim como Deus abriu aquela cova e tirou Lázaro dali de dentro depois de 4 dias de morto. Jesus, ele gosta de trabalhar no impossível. Ele poderia ter curado outras pessoas que tinham problema de visão, que tinham uma catarata, ou sei lá qual, ou estrimatismo que fala, sei lá. Mas ele foi abrir um olho de um homem cego de nascença, para as pessoas verem que ele estava fazendo era coisa impossível aos olhos humanos. Não tinha jeito, para a medicina não tinha solução, para a ciência muito menos, mas para Jesus tinha jeito. Jesus untou os olhos dele com aquele lodo e falou: vai ao tanque de Siloé e se lava. Primeira coisa, ele teve atitude, ele se levantou e foi. Ele teve fé na palavra do Senhor Jesus. Porque tem muitos crentes que hoje Deus está falando: vai lá, vai, bate naquela porta, e ele não vai, ele fica em casa esperando a porta vir até ele. Tem que ter disposição, meus irmãos, quando Jesus está falando para você ir à luta, ir em busca da sua bênção. Primeiramente ele creu: olha, eu fiz um lodo aqui, passei nos seus olhos, e agora você tem que ir lá ao tanque de Siloé e se lavar. De repente ele podia ter falado igual Naamã: pô, mas você não podia botar a mão na minha cabeça e orar, e Jesus me curar aqui agora, e o Senhor me curar aqui agora?
precisam ir até o tanque de Siloé. Ele não falou nada disso não, ele não teve dúvida. Ele se levantou e foi até o tanque de Siloé. Tem irmãos e irmãs que quer a benção, faz campanha, pede vitória, mas aí Jesus manda uma revelação: olha, pode ir lá que a porta está aberta. Aí ele fica em casa, a porta vai vir até mim. Ou fica na igreja, achando que a porta vai vir até ele, o milagre vai chegar assim de mão beijada. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Qual era a parte do cego? Se levantar e ir até o tanque de Siloé. Vai lá e se lava. Ele não teve dúvida, ele se levantou e foi em busca do seu milagre. Por que nós muitas das vezes ficamos de braços cruzados? É por isso que tem muita gente desempregada na igreja. Tem muito irmão que está aí há anos e anos desempregado. Talvez é porque ele não foi atrás da porta que está esperando ele. Talvez ela não foi bater naquela porta. Talvez o milagre que você está esperando é algo na sua casa também. Você talvez está acomodado, esperando outras pessoas orar para você. Você mesmo não dobra o joelho para orar, para clamar a Deus. Não está fazendo a sua parte. A parte de Deus ele faz, a parte de Jesus ele fez na vida desse homem. Qual era a parte do homem? Era sair do lugar de sua área de comodismo e ir em busca do seu milagre. O seu milagre não estava na beira do caminho a mendigar. O seu milagre não estava ali pedindo esmola, não. O seu milagre estava lá no tanque de Siloé. E através da palavra de Jesus, ele teve que obedecer e acreditar nesta palavra e ir fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Ir até o tanque de Siloé. Muitas das vezes nós não queremos fazer o que Jesus manda. Nós queremos uma benção, queremos uma vitória, mas Jesus está falando: vai pregar no hospital, meu filho, vai visitar um enfermo. Ah não, eu não posso, eu não sou capacitado para isso. Isso aí quem tem que fazer é o pastor. Minha filha, tem a sua vizinha ali que está precisando ouvir uma palavra de Jesus. Meu filho, tem um amigo seu no trabalho que precisa ouvir falar de Jesus. Ah não, isso aí não é para mim não, isso aí é para o pastor da igreja. E Jesus está mandando você ir falar. Jesus está mandando nós, meus irmãos. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 28, verso 19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide. É todos nós fomos chamados, somos discípulos do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes nós não queremos fazer a nossa parte. Às vezes não queremos nem entregar um panfleto. E Jesus está falando conosco aqui hoje. Faça a sua parte, meu filho. Faça a tua parte, aquilo que pertence a você, aquilo que é possível você faça. O impossível eu vou fazer na sua vida. Aquilo que é impossível para você, meu irmão, entrega nas mãos de Deus, Ele vai fazer. Mas faça a tua parte, aquilo que cabe a você, aquilo que você pode fazer, faça, porque o resto Jesus se encarrega. Se a porta está difícil, ela não quer se abrir, está impossível aos seus olhos, aos olhos humanos, mas para Jesus não é impossível, porque Ele diz na palavra: eu sou Deus que abro porta onde não há porta. Ele é médico dos médicos. Talvez a enfermidade está impossível de ser curada aos olhos humanos, mas faça a tua parte, vai atrás, vai no médico, faz consulta, faz aquilo que é possível. Quando não for mais possível, aí Jesus entra com a providência, aí a cura vem do céu, aí o milagre acontece, aí Jesus vai falar: vai lá, lava-te no tanque de Siloé, aleluia, que é a igreja do Senhor, é o símbolo da igreja de Deus, e aqui Deus vai operar na sua vida, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer o impossível para você. Mas faça a tua parte. Não fique na área aí do comodismo, não. Esse homem estava ali acomodado, muitos anos pedindo esmola, e todo mundo que passava ali dava uma moedinha, dava alguma coisa para ele. Para ele estava suficiente naquele momento, estava tranquilo. Oh glórias. Você vê que ele nem pediu nada para Jesus, Jesus ia passando e ele nem falou nada. Foi Jesus que perguntou para ele: tu queres ser curado? Aleluia. Aleluia. Foi Jesus que perguntou. Foi Jesus que fez, independentemente dele ter clamado ou não. Provavelmente ele nem tinha orado, mas Jesus, ele queria fazer o milagre nesta vida, na vida desse moço, aleluia, porque ele apraz fazer aquilo que é vontade de Deus, meus irmãos. O que é impossível para mim, para você, ele entra com as providências, ele faz o milagre na sua vida, aleluia. Quando Deus tem projeto na vida do homem e da mulher, aleluia, pode sim levantar o inferno, as coisas podem estar sim impossível para você, mas Jesus, ele entra com a providência no momento certo. Basta você dar ouvido à palavra de Deus, obedecer e ir fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Pode bater palma para o Senhor Jesus. Oh glórias. Jesus disse para os seus discípulos: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste
nele as obras de Deus. O milagre vai acontecer na sua vida, minha irmã. O milagre vai acontecer na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só te peço uma coisa, não desanime não. Não se desanime, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, mas o dia da sua vitória vai chegar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai realizar na sua vida. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: me convém trabalhar enquanto é dia, eu vim para fazer a obra de meu Pai. A noite vai chegar em que ninguém pode trabalhar. O que Jesus está dizendo com esta palavra para nós aqui nesta manhã, meus irmãos: nós temos que fazer aquilo que nos pertence fazer enquanto nós temos vida. A noite é que simboliza quando você fechar os olhos, meus irmãos. Quando não tiver mais jeito para nada, não tiver mais solução. Aleluia, aí não dá mais para fazer nada. Fechou os olhos e foi para a sepultura. Não dá para fazer mais nada. Então nós temos que trabalhar enquanto é dia. Ou seja, enquanto nós temos vida. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos que fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deus colocou algo nas tuas mãos. Deus colocou uma responsabilidade na mão da igreja. E nós temos que continuar lutando, perseverando. Nós temos que continuar buscando a Deus, aleluia, para que naquele grande dia nós venha receber nossa coroa, para que nós venha receber nossa recompensa. É agora, é hoje. Por que você está aí parado, com o talento enterrado? Levanta-te, é enquanto você tem vida. Pastor, mas Jesus vai demorar para voltar 200 anos, 300 anos. Eu não sei. A Bíblia não revela o dia que Ele vai voltar. E muito menos revela o dia da nossa morte. Talvez pode ser daqui a pouco, talvez pode ser à noite que nós vamos cair, vamos morrer. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, meus irmãos. Mas enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos vivos, vamos fazer algo para Jesus, vamos trabalhar para Jesus, vamos cantar, vamos louvar, vamos fazer aquilo que está na nossa mão para nós fazer. Senhor Jesus, Ele sendo servo, sendo filho de Deus, sendo Deus encarnado, corpo humano, Ele tinha obra a ser realizada. E Ele disse: eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a obra do meu Pai, enquanto é dia. Enquanto é dia, igreja. Enquanto você tem esperança, enquanto você está com seus olhos abertos, você está aqui ouvindo esta palavra, aceita Jesus hoje, muda a sua vida hoje, toma posição diante de Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode ser que você não esteja mais aqui. Amanhã pode ser que nós não estejamos mais aqui. Pode ser que Jesus volte para nós ainda hoje. Oh glória, oh glória. Então vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, igreja do Senhor. Aleluia. Vamos fazer um propósito com Deus de tirar tudo aquilo que impede nós de fazer a obra de Deus, de trabalhar para Jesus, de se converter, de tirar o erro, de tirar o pecado da nossa vida. Porque nós queremos o quê? Nós queremos a luz de Deus. Nós queremos a luz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós queremos ter vida e vida com abundância. Então vamos fazer o que Jesus falou: trabalhar enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos. Depois que fechar os olhos e ir para a sepultura, não tem mais o que fazer. Ali não tem mais segunda oportunidade, não tem limbo, não tem purgatório, não tem nada disso não, irmãos. É hoje. Aleluia. Jesus disse: é hoje o dia aceitável do Senhor. É hoje o dia, meus irmãos, de nós tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor com as palmas? Oh glórias. O cego foi lá, lavou-se e voltou vendo. Aí a vizinhança: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Esse homem era cego, agora ele está vendo, está enxergando tudo, está lendo, está fazendo de tudo que ele não fazia antes. Não, não é possível que ele era cego. Não, eu era cego sim. Mas será que é ele? Será que é aquela mesma pessoa? Parece-se com ele, um dizia. O outro dizia: será que é ele? E ele dizia: sou eu mesmo. As pessoas não vão acreditar quando o milagre chegar na sua vida. O milagre vai ser tão grande que as pessoas não vão acreditar. Olha quem viu ela, quem viu ele, olha o que aconteceu na vida dele, olha o que aconteceu na vida dela, aleluia. Porque o milagre de Deus, quando vem, é grande demais, meus irmãos. Oh glórias, aleluia.
Deus, Ele faz assim, meus irmãos, Ele faz coisas grandes na nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado, exaltado. Oh glória, não é porque nós somos merecedores não, não é porque nós somos bons não, é para que o nome dEle venha a ser glorificado. A Bíblia é bem clara, meus irmãos, quando Deus faz um milagre na nossa vida, quando Ele faz um milagre na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, Ele não faz porque você é bom, porque você é precioso, não, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. E Ele é tão bom, maravilhoso, meus irmãos, que Ele faz isso para nós. Ele faz milagre para nós, meus irmãos, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida, para que você venha testemunhar, que você venha falar do nome de Jesus. As pessoas não vão nem acreditar, tem muitas coisas que as pessoas não acreditam. Às vezes chega na igreja ali um ex-traficante, um ex-macumbeiro, as pessoas olham para ele e falam assim: aquele ali, aquele é crente, aquele ali era traficante, era assassino, matou não sei quantas pessoas, agora está com a Bíblia debaixo do braço, ele está com enganação, ele está se escondendo atrás da Bíblia, está se escondendo atrás de um paletó. É porque as pessoas não entendem essas coisas. As pessoas não acreditam, assim como não acreditaram que Deus tinha aberto os olhos desse cego. Eles duvidaram do milagre de Deus, irmãos, e ainda foram entregar lá para os magistrados, foram entregar para os fariseus, para os judeus, e aí pegaram o homem e levaram até eles, até os principais, e aí foram interrogar: quem lhe abriu os olhos? E ele disse: Jesus Cristo de Nazaré. Aí eles responderam: esse homem é pecador, maravilhoso, porque ele fez esses sinais no sábado. E ele disse: olha, eu só sei de uma coisa, que ele me abriu os olhos, eu sendo cego. Agora, se ele fosse pecador, nada disso ele poderia ter feito. Porque a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que Deus não responde a pecador, mas se alguém faz a vontade de Deus, esse Ele ouve. Então se tu está aqui nesta manhã, ou melhor, já nesta tarde, passou de meio-dia, está aqui obedecendo a voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus, você pode aclamar, você pode pedir, que Deus está te ouvindo, Deus vai te ouvir, Deus vai responder a sua oração. Mas se tiver desacordo à palavra de Deus, se não estiver obedecendo a palavra de Deus, então você vai orar 10 vezes por dia e Deus não vai responder. E o próprio homem aqui, ele diz: eu sei de uma coisa, que Deus abriu meus olhos, e se ele fosse pecador, ele não podia ter feito esse milagre. Deus não responde a pecador, meus irmãos. Está em Isaías 59, versículo 1 e 2, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, nós oramos, nós clamamos e Deus não responde. Mas se nós nos convertermos, nos arrepender, como está lá em 2 Crônicas 7,14, se nós orar, se humilhar, se arrepender, nos converter do nosso mau caminho, então toda a nossa oração Deus vai ouvir, e o milagre vai chegar, o impossível vai ser realizado na minha e na sua vida, se nós obedecermos a palavra de Deus. Oh glórias! Deus quer fazer o impossível na nossa vida, assim como Ele fez na vida deste homem, igreja do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, encontrando ele depois, meus irmãos, mais para frente, perguntou a ele: louvado seja Deus, aleluia, crê no Filho de Deus? Lá no finalzinho, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tem visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que têm vista sejam cegos. Aleluia. Jesus veio para dar luz para nós, meus irmãos. Jesus, ele veio para abrir os nossos olhos espirituais. Quantos de nós aqui estavam no mundo prestes a ser lançado no inferno, prestes a ser condenado? E um dia Jesus, com a sua misericórdia, com o teu amor, Ele enviou alguém, enviou um mensageiro, enviou o seu anjo, e falou de Jesus para nós, meus irmãos, e falou da palavra de Deus para nós, falou do amor de Deus para conosco, e aí os nossos olhos se abriu, aleluia, louvado seja Deus, e nós passamos a enxergar o reino, passamos a enxergar o futuro, passamos a enxergar a eternidade, aleluia, e agora nós temos no nosso coração o desejo de ir para a eternidade. Nós não queremos mais ficar aqui, pois esse mundo já está em trevas, e nós queremos viver na luz, aleluia.
Só quem quer viver na luz aí, só quem já abriu seus olhos espirituais, você pode glorificar Deus, pode exaltar Ele, aleluia. Ele está aqui nesta manhã. Se os seus olhos ainda estão fechados, peça para Jesus abrir os seus olhos, peça para Jesus abrir o seu entendimento, para você entender a palavra de Deus, entender o que Deus quer falar com você aqui nesta manhã. Deus não quer só fazer milagre na sua vida, não. Deus não quer só fazer milagre na nossa vida, não. Deus quer abrir os olhos da igreja. Deus quer abrir os nossos olhos, irmãos, porque Jesus está voltando e tem muito no nosso meio com os olhos fechados. Não estão enxergando. Não estão enxergando que Jesus está voltando. Continua na briga, continua no erro, continua fazendo coisa errada dentro da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Jesus está voltando, igreja do Senhor. Vamos abrir os olhos, porque o prazer de Deus não é condenar, mas Ele veio para salvar, aleluia. Ele veio para abrir os olhos daqueles que estavam cegos, aleluia, louvado seja Deus. Oh glórias. Vamos abrir os olhos, meus irmãos. Deixa Jesus abrir os seus olhos aqui nesta manhã. Deixa Jesus abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue o futuro. A qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e quem tiver com seus olhos fechados não vai entrar, não vai conseguir enxergar, não vai conseguir ouvir o som da trombeta, e vai ficar de fora. E Jesus, Ele está aqui nesta tarde já, para fazer o milagre na minha e na sua vida, para abrir os nossos olhos, para fazer o impossível na nossa vida, aleluia. O principal que Ele quer, meus irmãos, é nos libertar de tudo que não presta, e fazer de nós um povo manso, humilde, zeloso de boas obras, para que nós venhamos herdar a coroa da vida. Às vezes nós estamos preocupados somente com as coisas materiais. Às vezes nós vamos para a igreja preocupados com o nosso carro, com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com a nossa empresa, preocupado com as coisas aqui do mundo. Mas irmãos, a Bíblia está dizendo para mim e para você: buscai primeiramente o reino de Deus, se preocupe em juntar o seu tesouro lá em cima. Aqui tudo vai ficar para trás, meus irmãos. A única coisa que nós vamos levar daqui é o amor e os louvores, que nós vamos continuar lá em cima. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, igreja do Senhor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, com esta palavra. Jesus quer abrir os nossos olhos. Deus quer fazer o impossível na nossa vida, assim como Ele fez o impossível na vida desse homem cego. Ele quer fazer o impossível na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja?